Olá meus queridos, aqui é a Silvana Macedo e hoje nós estamos então com o nosso terceiro vídeo da série Fortalecendo a Sua Egrégora. No vídeo passado nós falamos sobre a questão de como a gente forma um campo eletromagnético coletivo e isso se dá pelo acúmulo dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E isso então começa o acúmulo de uma egrégora de uma cidade, depois vai para o estado, depois o país, e isso acaba formando então a egrégora ou campo eletromagnético de um planeta. E nesse momento, por conta do advento aí desse bichinho chinês, está acontecendo, né? Muitas pessoas pensando temerosas numa mesma direção. Imagine como pode estar esse campo aí do nosso planeta. E então isso me preocupa muito, porque quando está diante de um processo como esse, o ideal é que os povos se unam, todos numa mesma direção. E a gente percebe que não é isso que está acontecendo. E por que eu estou gravando esse vídeo com esse conteúdo na sequência do Fortalecendo a Sua Egrégora? Porque tem tudo a ver com a maneira como está sendo arquitetadas as informações para gerar pânico, medo e histeria nas pessoas, coisa que poderia ser trazida de uma maneira mais leve, enchendo as pessoas de esperança, fazendo com que elas fiquem mais confiantes de que no final disso tudo vai dar muito certo. Mas olha só, então imagine vocês que me apareceu por 3 momentos uma mensagem. E aí quando a gente recebe essa mensagem, a gente recebe os sinais que a vida manda, importante ficar atento. Apareceu a primeira vez, ok, segunda vez, terceira vez, aí é porque alguma coisa há de ser feita. E a mensagem é o seguinte: se você porventura percebe alguma maldade sendo feita e nada faz a respeito, é como se você estivesse sendo tão maldoso quanto aquele que está praticando o ato. Nesse sentido, se eu vejo e me mantenho omisso, eu estou criando uma energia negativa no meu campo também. E essa omissão, principalmente se essa minha atitude, né, essa coisa que está sendo feita, ela está prejudicando muitas pessoas. E é isso que está acontecendo. Então o que eu quero trazer para vocês é a estratégia da comunicação midiática, ou seja, como a mídia arquiteta a informação de modo a gerar muito pânico, histeria, medo, muito mais do que seria necessário, né? Por quê? Isso para atender alguns interesses aí de alguns grupos de políticos, alguns grupos aí de interesses, e isso não está certo. Então é importante a gente fazer algo a respeito. Então observa a estratégia de comunicação. Primeiro, tem um termo que eu tive acesso no canal do Daniel Lopes, que se chama pseudomorfismo. O que significa isso? Em grego, pseudomorfismo é falsa forma. Então, imagine a seguinte cena, a cena de um senhor sério. Aí, segunda cena, uma mãe cuidando de um bebê muito fofinho. E a terceira cena, esse senhor está dando um leve sorrisinho. Qual vai ser a sua interpretação ou a sua percepção em torno desse senhor? Provavelmente, você deve estar pensando, nossa, que fofo, que querido. Agora nós vamos utilizar as mesmas cenas desse senhor, porém em um outro contexto. Observe o seguinte, a cena do senhor, sério. Segunda cena, coloca a cena de uma pessoa, uma moça bem bonitona, sainha curtinha. Sabe aquela moça que chama atenção quando passa? Então, essa moça bonitona. E a terceira cena, coloca a cena desse senhor dando um sorriso. Qual vai ser a sua percepção em torno desse tipo de contexto na informação? Provavelmente a pessoa vai estar pensando, nossa, que safado, não é mesmo? Então a mesma pessoa, no primeiro contexto era fofo e querido, no segundo contexto pode ser interpretado como um safado. E então é nesse sentido que a mídia trabalha com as informações e dessa forma ela vai gerando a sua percepção. E aí gera percepção, que gera suas decisões, e aí pode fazer com que a gente tome decisões erradas, por pura arquitetura de informação, e isso não está certo. Nesse sentido, o que a gente pode fazer? Então vamos lá, na seguinte cena. Imagine que a mídia coloca várias mensagens que geram medo, histeria,
pânico, gera essa angústia, gera essa tristeza, gera tudo isso. E no final, ela coloca uma pessoa de maneira que ela relacione essa pessoa a tudo isso que está acontecendo. Qual vai ser a sua percepção em relação a essa pessoa? O que aconteceu aqui? Foi utilizado o gatilho do medo. E pasmem, o medo ele está relacionado lá com aquela nossa tarefa da autopreservação e segurança. Então, se eu estou com um medo num nível muito elevado, eu não racionalizo. Então, uma pessoa diante de um medo, que pode ser real ou imaginário, mas que para ela represente uma ameaça muito grande, qual vai ser a postura da pessoa? Ou fugir, ou correr, ou parar. É isso que ela faz. E nesse sentido, com essa arquitetura de mensagem, a probabilidade é de, poxa, tudo isso então está sendo culpa dessa pessoa? O que acontece? Eu vou ficar com muita raiva desse ser. E a mesma coisa a mídia também faz se ela quer elevar alguém, se ela quer fazer com que alguém se torne importante. Então, como que ela faria? Colocaria várias mensagens bacanas, várias conquistas, várias coisas legais. E no final, ela associa essa pessoa, né, que ela quer elevar, a tudo isso de bom que está acontecendo. E então assim, minha gente, é o jeito que a mídia coloca a informação de acordo com os interesses. E que a gente sabe, os interesses aí da mídia não são tão legais e tão produtivos para nós em termos de Brasil. Então fica aqui a expressão desse meu desconforto e que estava vindo muito assim, realmente muito desconforto interno, e eu acredito que muita gente também estava se sentindo dessa forma. Então o convite que eu faço é, a grande mídia é importante que ela seja deixada de lado. Então é importante, gente, a gente ter essa opinião própria, a gente ver além das aparências. Por quê? Porque se a gente vê além das aparências, a gente não comete injustiças, né? Porque, como dizia Jesus, buscar primeiro o reino dos céus, o que significa buscar primeiro o reino dos céus? Se conectar com aquele ser, com aquela nossa parte que faz essa conexão com o nosso eu maior. E aí, buscar primeiro os reinos dos céus é isso. E toda a sua justiça. O que significa buscar a sua justiça? Seguir as leis de Deus, ou seguir as leis do universo. E que leis são essas? Uma delas é a lei de causa e efeito. Então, esse modelo aqui que foi apresentado na aula passada, nada mais é do que uma lei de karma, lei de causa e efeito, lei de dar e receber, significa tudo a mesma coisa. Então é importante a gente cuidar disso, para que a gente possa plantar na nossa psicosfera. Por quê? Mas por que eu preciso ter preocupação comigo? Porque como eu mostrei aqui na aula anterior, se eu me melhoro, eu impacto no todo. Então quanto mais eu cresço, mais eu impacto nesse todo, mais eu impacto nesse campo. Por isso, e cada um cuidando do seu campo, formará um campo coletivo mais produtivo. Minha gente, então fica aí essa dica, fica aí essa informação de hoje, que hoje é para não ver jornais, não entrar nessa briga política, não entrar nesses fatos aí, porque isso baixa a vibração também. Em um momento em que a gente precisaria, né, que a gente tem a necessidade de estar unido, que a gente teria que estar em oração até, a gente teria que estar nesse momento se conectando com esse eu maior, né, tendo essa consciência de que eu, você e qualquer um de nós estamos todos interconectados, não adianta. Então, quanto mais a gente traz essa consciência, mais a gente busca fazer o bem. Tanto é que daí fecha com aquela fala, amai ao próximo como a si mesmo. O que significa isso? Porque eu e você somos um só. Então eu amo a você como eu amo a mim mesmo. Fica aí a dica, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.